Primeiro, boa noite a todos os participantes, a mais um encontro nosso aqui no curso Indígenas do Brasil, e o nosso tema da aula de hoje, continuando o módulo 3, é sobre educação indígena, e hoje nós vamos falar sobre educação escolar indígena, o que é educação escolar indígena e como ela se integra nesse contexto da questão das culturas e dos povos indígenas no Brasil de modo geral. E aí, para nossa participação de hoje, nossa aula de hoje, eu tenho a professora Sônia Barbalho, que é professora que é diretora da UPIP, e a professora Vânia Cristina, que é doutoranda em História pela Universidade de Goiás. E eu vou passar para a Dácia, que vai fazer as apresentações oficiais, e ela será também nossa gerenciadora da sala de hoje. Dácia? Bem, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? A apresentação, ela vai começar pela professora Sônia, que eu vou apresentar, e depois a professora Vânia. Cada professora tem 40 minutos, certo? Para falar. Lógico que esse tempo, né, é maleável, e a gente avisa quando estiver pertinho, tá certo? Então, vou apresentar a professora Sônia, professora Maria Sônia Barbalho. Ela é professora e presidente da Organização dos Professores Indígenas Potiguara Pedro Lobo, a UPIP. Possui licenciatura intercultural indígena pela UFCG, é graduada em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, possui especialização e pós-graduação em Gestão, Coordenação e Supervisão, possui aperfeiçoamento e formação continuada de professores indígenas e foi conferencista de abertura no 3º Congresso Internacional Mundos Indígenas, realizado na Universidade Sorbonne Nouvelle, eu acho que eu falei isso certo, eu espero, em Paris. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer conhecê-la. Obrigada. E fique à vontade, o tempo é todo seu. Primeiramente, né, eu quero agradecer o convite, né? Estão me ouvindo? Estamos. A professora Cláudia, né? E, para mim, é de grande relevância, né? Estarmos hoje à noite, né? Poder compartilhar com todos vocês, né? Esta conversa coletiva, né? Onde nós iremos trocar nossos conhecimentos também, né? Porque eu, como indígena, né, eu também preciso, né, de também ter esse conhecimento, né, do não indígena também, né, na área da educação. Então, eu estou presidente da Organização dos Professores Indígenas Potiguara da Paraíba, OPIP. Sou professora, leciono a disciplina de História na Escola Indígena Pedro Poti, localizada na aldeia São Francisco, município de Pedra-Traição. E, para mim, é muito importante, né, eu poder compartilhar, né, meus conhecimentos dentro do meu conhecimento indígena com meus parentes indígenas potiguara, e não indígena também, né? Porque isso é de grande relevância para nós, né? Que estamos na área da educação. Eu sempre participo de palestra, sempre sou convidada, né? Para participar de palestra, exatamente para falar, né? Da importância da educação escolar indígena, porque nós sabemos que existe a educação indígena e a educação escolar indígena. Então, essa educação escolar indígena é exatamente essa educação o qual nós vivenciamos, né, nós trabalhamos, né, dentro de uma sala de aula com indígena e não indígena, né? E a educação indígena é essa educação que vem do nosso conhecimento, né, da nossa vivência, né? Eu, como indígena, eu nasci dentro dos meus conhecimentos indígenas. Então, a educação indígena é esse conhecimento que eu trago dentro de mim, dos meus antepassados, né?
sempre falo, né? Sou filha de uma grande anciã, né? Que hoje ela já é falecida, né? A minha mãe é Joana Ferreira, né? Ela era muito conhecida dentro das universidades, inclusive na UFPB, na UEPB, entre outras. Ela sempre dava palestra, né? Era convidada nas escolas de ensino fundamental e médio, e isso eu me sinto muito orgulhosa, né? Porque aprendi bastante com a minha mãe, né? Esse conhecimento, né? Que ela trouxe para o nosso povo, quer dizer, que ela vivenciou, né? Dentro da história do povo potiguara. Ela era da aldeia São Francisco, e eu já nasci na aldeia Galego, que hoje é conhecido, que mudou o nome da aldeia Galego para a aldeia Alto do Tambá. Então, a nossa educação indígena, ela tem tido um grande avanço, né? Porque eu sempre falo, quando eu estudei o ensino médio, os meus professores não eram indígenas. Eu estudei com professores não indígenas, desde o fundamental até o ensino médio. Então, só que hoje, as nossas escolas indígenas, nós tivemos uma preocupação em poder trazer os nossos parentes, né, para as nossas escolas indígenas. Lutamos desde 2003 pela uma escola específica e diferenciada, né? Onde hoje nós temos 11 escolas estaduais, já com a categoria, né, escola indígena, onde nós estamos lutando hoje pela categoria professor indígena, que ainda não, nós não temos a categoria professor indígena, mas temos a escola, a categoria escolas indígenas. E temos também as escolas municipais, né? A UPIP, ela tem se preocupado bastante, né, com a formação desses professores, onde nós temos essas 11 escolas, lutamos, né, desde 2003, para que nós possamos, né, ter um ensino de qualidade. E é esse o objetivo da UPIP, né, se preocupar em trazer essa formação para os nossos professores, onde conseguimos o magistério indígena, mas com essa mudança de governo, né, realmente, muitas vezes tem atrapalhado, né, o nosso trabalho. E daí, com a mudança de governo, não deram continuidade, né, o nosso curso, né, do magistério indígena, que ficou parado. Só que, a partir do momento que eu assumi a organização, fui até a secretaria, né, e estamos tentando dar continuidade a essa turma do magistério indígena, que isso faz, gente, mais de 10 anos. Mas eu já estive na secretaria, né, agora, né, nesse governo de João Azevedo, daí eu me apresentei e exigi, né, que o magistério indígena tinha que ter a continuidade, né, os professores tinham que concluir o curso que estava adormecido, e daí tive uma boa resposta, né, que vamos tentar resgatar tudo isso aí, apesar, né, veio esse problema da pandemia, né, onde muitos trabalhos ficaram parados. Enfim, estamos tentando, né, mas eu acredito que vamos concluir essa turma, com a graça de Deus. Nosso Deus Tupã, né, a gente pede que nossos trabalhos, eles dêem continuidade com bons êxitos. E daí nós também criamos, né, uma comissão para que nós possamos também dar continuidade
a formação do curso do ProLIND, né, que é a licenciatura intercultural indígena, a qual, né, eu já concluí o meu curso pela UFCG. Também tem uma turma que ainda não concluiu, exatamente em função de toda essa problemática, né, que nós estamos enfrentando hoje, né, que nós sabemos que é um problema, né, mundial, infelizmente atrapalhou, né, muitas pessoas. Mas, enfim, os nossos alunos têm se preocupado bastante, porque nós temos um número bastante relevante, né? Um número muito bom de alunos hoje dentro das universidades, que seja estadual, que seja a federal, né? Entre outras, as particulares. Na UFPB mesmo, né, nós temos um bom número de alunos. E na Escola Pedro Poti, a qual eu leciono lá, né, eu tenho um grande orgulho, né, de trabalhar nesta escola, por ela ser referência para o povo potiguara hoje, certo? Nós temos vários alunos em várias áreas, na área jurídica, inclusive, né, eu tenho um filho que estudou lá, né, hoje ele é advogado, tem outro filho que ele é formado em administração, nós temos alunos na área da educação, né, em várias áreas. Também tem na área da saúde, né, nós temos médico, né, hoje que está em vários estados, na UNB também, né, em Brasília. Nós temos também, já na área, nós temos já 2 dentistas já formados, já está atuando na nossa área, porque o nosso objetivo é formar o aluno indígena e depois ele retornar esse trabalho para a própria comunidade, né? Aqueles que querem, né, voltar para a cidade, é um direito dele, né? Mas o objetivo da maioria é voltar para dar o retorno aos nossos parentes que ficam na aldeia. Que é esse o nosso papel, né? Que é de incentivar esses alunos exatamente para isso. Nós temos uma demanda muito grande aqui no nosso povo potiguara. E daí, para nós, isso é um grande orgulho, né? Porque muitas pessoas, eles acham, né, que o indígena, ele não é capaz. Eu sempre falo isso, né? O Código Civil de 1916, ele deixava este relato, que os índios eram considerados incapazes. Mas nós mostramos para a sociedade, né, para o Estado brasileiro, que nós somos capazes. E nós temos essa prova, né, que nós, hoje, estamos envolvidos dentro de uma sociedade que, muitas vezes, discrimina, né, não só nós, indígenas, como os quilombolas, né, os ciganos, enfim, entre outros grupos, né, outros povos. Mas eu agradeço muitas vezes, né, as oportunidades onde essas pessoas que nos convidam, não só a minha pessoa, como outros parentes nossos, porque eles veem, né, a nossa capacidade como indígena, né, que nós possamos, né, mostrar que nós somos iguais. A própria Constituição Federal, ela deixa isso bem claro, né? Todos são iguais perante a lei. Então, isso, para mim, eu acho que a sociedade, ela vê isso, né, no próprio indígena. Eu não posso generalizar, porque nós sabemos que eu enfrentei vários desafios. Eu enfrentei coisa que muitas vezes me entristecia, mas, ao mesmo tempo, eu me alegrava em estar dentro de uma universidade onde, muitas vezes, eu era vista com outros olhares.
que eu tinha capacidade igual aquele não indígena que estava lá. Fui respeitada por muitos, mas também, por alguns, também fui criticada. Vinha uma série de perguntas que muitas vezes até desagradavam, mas em nenhum momento eu destratava nenhum, entendeu? Eu entrei o meu primeiro curso que eu fiz foi na UEPB em 86. Assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz o vestibular, né, na UEPB. Na época eu fiz o curso de Estudos Sociais. Aí depois fiz pedagogia, fiz história, né, a licenciatura. Mas é só para mostrar, né, a importância, né, que nós indígenas temos dentro de uma universidade. Para mostrar, né, essa importância que nós temos. E eu quero dizer para vocês que o trabalho de nós, professores indígenas, cada vez mais, nós temos um objetivo, de formar os nossos alunos. Porque nós precisamos, eu sempre falo isso. Por exemplo, nós temos um coordenador, nós temos que ter um coordenador indígena, para que ele possa transmitir esse trabalho para o professor, porque nós sabemos que o não indígena ele é um pesquisador. Ele chega até o indígena, né, para pesquisar. E daí, muitas vezes, nem sempre o indígena, ele repassa. Eu digo isso, pessoal, prova concreta. Eu sempre faço aula de campo com meus alunos, dentro da própria aldeia, os nossos anciãos, e daí, muitas vezes, os anciões das nossas aldeias, eles deixam bem claro para nós que eles não podem relatar tudo, porque muitas vezes as pessoas chegam, fazem as pesquisas e não dá nenhum retorno para a nossa aldeia. E às vezes, muitas vezes, até eu converso com esses anciãos, que é importante, né? Porque nós temos uma história milenar, gente. O povo potiguara tem uma história milenar. E daí, essas histórias, ela tem que ser contada, né? Porque muitas vezes, os nossos alunos, ele precisa. Quando eu estudava no ensino médio, muitas vezes, os professores, eu ficava até comentando. Nós, como indígena, nós temos que trabalhar a nossa história. Nós temos que ter as nossas aulas de campo, nós temos rios belíssimos daqui. Essa parte da ecologia, né? Da agroecologia. Nós temos as nossas lagoas, nós temos aqui vários locais onde tem que ser trabalhado. Muitas vezes, nós somos 32 aldeias, mas nem todo aluno indígena conhece, de fato, a aldeia do outro, porque muitos ficam sempre ali dentro da sua aldeia. Muitas vezes não saem, entendeu? Então, assim, quando nós levamos um aluno de uma aldeia para outra, ele já vê a importância daquela vegetação, ele vê o tipo de vegetação que tem, né? Porque nós temos as aldeias, por exemplo, a aldeia Tramataia tem o manguezal, mas na aldeia que eu nasci, na aldeia Alto do Tambá, não tem o mangue para mim trabalhar lá dentro com os alunos, mas eu já levo aquele aluno, né, da aldeia para outra que tem outro tipo de vegetação. Entendeu? Então, assim, a questão da pesca, por exemplo, né? Eles têm a pesca
a cata do marisco, né? Tem a pesca do aratu, do siri, do caranguejo. Então, assim, são aldeias que trabalham com esse tipo de objetos, né? Que eles podem não conhecer. Claro que ele conhece o peixe, os tipos de peixe, porque a maioria nós moramos em uma cidade praieira, né? Onde muitos conhecem, né? Os seus pais vêm até a cidade comprar o peixe, às vezes vai até pescar também, muitos são pescadores, e conhecem os tipos de peixe. Mas isso é importante, né? Então, é isso que é a educação indígena. A educação indígena é você vivenciar ali com seus alunos, né? Mostrar para ele o período do plantio, né? A questão das queimadas hoje, que é um problema, não só para o povo potiguara, né? Mas isso é mundial, né? Esse desmatamento onde nós enfrentamos muitos problemas, né, com a questão das queimadas, né, o desmatamento, que isso vem, muitas vezes, atrapalhar, né? Hoje nós não temos mais, quase nós não vemos mais um tivaçu, um tamanduá, entendeu? O camaleão, o tatu. Quando eu era criança, né, eu via muito isso dentro da minha casa, na casa dos meus pais, né, lá na aldeia. Meu pai, ele pescava, ele caçava, entendeu? Então, isso, eu sempre nas minhas aulas de história, eu pergunto para meus alunos, quem aqui conhece o tamanduá? Quem aqui conhece o tivaçu? Entendeu? Muitos ainda tem alguns que seus pais ainda caçam, né? Ele diz, professora, meu pai pegou, outros, eu não sei, eu ainda nunca mais eu ouvi falar nisso aí, porque meus pais sempre contavam, mas isso aí é coisa que a gente... Porque isso foi uma destruição que veio, né, para o nosso território, né, a nossa terra potiguara, que hoje nós sabemos que a terra, né, ela é de onde nós tiramos o nosso sustento, né? A terra é nossa mãe. A terra é algo sagrado para nós. Então, isso aí é que é educação indígena, né? Nós temos que trabalhar isso com nossos alunos, para ele saber manusear, por exemplo, né? O período ir até a casa de farinha, fazer o beiju, entendeu? Arrancar a mandioca e saber, né? Nós levar ele até a casa de farinha, ver as medidas de peso, né? A cuia, né? O litro, para ele saber. Então, isso aí que é educação indígena, essa vivência que nós temos dentro da nossa escola indígena. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Como é trabalhar dentro de uma escola indígena? Eu trabalho com história, só que o assunto de história, por exemplo, você faz essa ligação. Por exemplo, se eu trabalho o absolutismo, a figura do rei, então eu vou fazer a comparação, o papel da liderança indígena, né? Do cacique da minha aldeia, o papel do cacique geral. Então, isso, né? A gente trabalha fazendo essa ligação, né? E daí a gente vê muito as pessoas fazer esse questionamento para nós, como professor indígena. Entre outros assuntos, né, que a gente tem que fazer essa ligação. Por exemplo, na área das plantas medicinais, né, você mostrar a importância, né, dos chás, né, porque muitas vezes as pessoas não dão valor muito, né, um chá, por exemplo, o chá
hortelã, né? Tem vários tipos de hortelã, hortelã miúda, né? Hortelã da folha grossa. Enfim, você mostra isso para o aluno. Na nossa escola mesmo, a gente tem um canteiro lá, né? A gente fez, a professora de ciência, né? Eu fiz juntamente com ela, plantamos vários tipos de plantas medicinais, né? Para mostrar na hora porque nós recebemos também alunos não indígenas. E quando nós recebemos o aluno não indígena, a gente também tem que mostrar para ele, né? A questão da plantação mesmo, mostrar para ele o que é uma coivara, o que é uma muçuca, né? Quando ele vai plantar a mandioca, entendeu? Então, isso que é educação indígena. E muitas vezes ele chega dentro da universidade, o pesquisador vem, faz a sua pesquisa, né? Muitas vezes o aluno ele tem que estar preparado. Nós sabemos que nós temos aluno, nós temos indígena, que ele saiu da aldeia, né? Foi para a cidade, passou muito tempo, né? Mas mesmo assim ele não deixa de ser indígena, né? Isso é uma coisa que nós temos debatido muito, muito, porque a exemplo essa bolsa permanência mesmo, né? Uma coisa que a gente tem debatido bastante, né? Que os alunos estavam com problema de não receber a bolsa permanência porque ele não estava comprovando que ele estava dentro da aldeia. Mas ele não deixa de ser indígena porque ele está dentro da cidade. Onde quer que ele esteja, ele é indígena. A própria Constituição Federal nos assegura isso, né? Nós sabemos que a Constituição de 88, ela é um marco para a história de nós, povos indígenas. Então, assim, sabemos que existe, né? Nós temos o artigo 231 e 232, que assegura isso para nós, como indígenas. Foi uma luta nossa, do movimento indígena, dos nossos antepassados, né? O movimento indígena, desde a década de 70, de 80, vem se fortalecendo cada vez mais, né? Para buscar essas melhorias, né? Esses valores. Sabemos que todo cidadão tem seus valores, né? Nós temos direitos, nós temos deveres. Não só nós indígenas, mas o não indígena também, né? Nós temos esse direito, né, de lutar pelo que é nosso. Daí, eu vejo muitas vezes, ainda há uma discriminação por parte da sociedade, né? Vendo essas coisas que não é muito bom para nós, né? A gente saber que as pessoas nos veem com outros olhares. E daí nós sabemos que isso é importante. Esse é o meu objetivo dentro da organização, nós lutarmos. Eu estou, né, na luta para que haja um concurso específico e diferenciado, para que nós possamos ter nossa estabilidade, porque nós, professores indígenas, nós queremos fazer um concurso específico, e a maioria das nossas escolas indígenas somos contratados, né? E isso é preocupante para nós, porque nós temos uma demanda muito grande, professores graduados, com pós-graduação, outros já fazendo mestrado, e daí nós não temos uma estabilidade. Então, eu fui até o Ministério Público, né? Daí tivemos reunião com o secretário da Educação, desde que eu iniciei, né? Desde que eu assumi a organização, porque os meus antecessores também, eles lutaram, né? Mas não conseguiram. Mas o meu objetivo é esse, que nós possamos, né, fazer esse concurso específico, para que cada vez mais, né, nós possamos, né, ter essa valorização, né? Principalmente na educação, que nós sabemos que
a área da educação, muitas vezes, a gente sabe que é menos favorecida. Eu digo isso porque você trabalhar como um professor contratado e não ter aquele salário digno, né? Porque hoje o professor efetivo, ele não ganha milhões, né? Vamos dizer assim, mas ele tem um salário razoável, né? Mas imagina, um professor contratado. Então, gente, as nossas 11 escolas estaduais, cada vez mais, né, ele tem feito o seu trabalho. A escola que eu trabalho fica aqui na aldeia São Francisco, no município da Traição. E nós temos na aldeia as aldeias de Rio Tinto e as aldeias de Marcação. Então, são essas 11 escolas estaduais que é um orgulho para nós. Cada um se preocupando, né? Cada professor se preocupando em dar o seu melhor. Eu dizia isso para o secretário da Educação e o procurador, doutor Godoy, que nós, se nós fôssemos ver o nosso salário, nós não trabalharia, nós não fazia o que nós fazemos hoje. O objetivo maior nosso é lutar para ver nossos alunos, nossos indígenas, dentro da universidade. Então, isso para nós é de grande relevância, entendeu? Então, assim, cada vez mais nós temos tendo os nossos avanços, né? Porque é um desafio para nós. Essa pandemia mesmo, né? É muito preocupante para nós, porque os nossos alunos só pensando, né, em fazer o Enem. A turma do terceiro ano é a turma que mais se preocupa, né, porque eles veem os alunos anteriores, né, fazer o Enem e ser aprovado. E eles, professora, eu não vou conseguir, porque não se compara, né, uma aula presencial. Sabemos que, para nós, existe o curso à distância, né? Porque esse ensino remoto, ele não deixa de ser, né, um curso à distância. Só que, para nós que moramos, né, em comunidades carentes, fica difícil, porque o Estado disponibilizou, né, a internet, mas nossos alunos, nem todos, eles têm um celular de qualidade, onde eles possam, né, fazer o seu trabalho. Nós estamos tentando fazer esse trabalho, mandando atividade impressa, né, pelo WhatsApp, né, pelo Google Sala de Aula, mas vem essa preocupação, porque nem todos acompanham, e é o que eles relatam para nós. Eu recebo mensagem diariamente, professora, eu estava na casa da minha tia, a internet não era boa, tive que vir para casa. A internet da minha tia, eu não consigo. Eu fui para a casa do meu primo, eu fui para a casa da minha irmã. Gente, mas a gente mora em comunidades que sabemos que nossos alunos, eles têm acesso à tecnologia, né? Mas é a questão de uma internet de qualidade, né? Deles poder ter esse acompanhamento. E eles, tendo as aulas presenciais, é bem melhor para eles, porque, primeiro, nós indígenas, a gente tem essa ligação, né? Um com o outro, muito próximo. Então, eles vê isso aí, essa preocupação desse distanciamento, né, de nós com eles. Então, gente, isso tem preocupado bastante, né, as nossas escolas estaduais.
com nossos alunos. Eu falo estaduais porque é nível médio, entendeu? Porque as municipais também elas estão fazendo o seu trabalho. Mas quando eu me refiro às estaduais, é porque nós temos a turma do ensino médio, né? Porque o Estado, ele é quem comanda, né? A turma, o ensino médio. E daí nós ficamos, né, com essa preocupação em nossos alunos, com nossos alunos, né, em poder ter esse grande desenvolvimento, né, nas nossas áreas indígena potiguara, porque nós sabemos que se a gente não se preocupar com nossos alunos, quem irá se preocupar, né? Porque somos nós que temos que dar o melhor de nós para eles. Então, não sei se meu tempo já terminou. Você tem 10 minutos, professora, mas se quiser encerrar agora também, fica à vontade, sem problema. Então, uma outra coisa também, né, que nós temos se preocupado bastante, também na área da saúde, né, porque a área da saúde também é algo que vem preocupar nós. Quando a gente fala dessa questão desse ensino remoto, né, dessas atividades, muitos alunos não querem sair nem de casa, né, os pais, para ir até a escola, porque o nosso município hoje, né, nós passamos uns meses, né, impedindo, né, a entrada de pessoas estranhas, né, dentro das nossas aldeias. E daí eles ficavam, né, com esse questionamento. Houve reuniões com a liderança, com todas as lideranças, mas depois liberou, né? Mas aí é uma preocupação nossa em poder, cada vez mais, a gente fazer esse trabalho. E na área da saúde, nós temos bons profissionais de saúde, fruto do nosso trabalho, da educação escolar indígena. Porque, como eu já mencionei, desde 2013 que nós estamos nessa luta, né, com a educação escolar indígena, específica e diferenciada, né, onde, em 2009, né, foi implantado as duas primeiras escolas estaduais aqui no município de Baía da Traição. Uma no município de Baía da Traição, né, a Escola Pedro Poti, e a outra em Marcação, que é a Escola Cacique Niguaçu. E daí, o que eu quero deixar bem claro para vocês que a nossa preocupação é exatamente essa, né? Mostrar a importância do nosso trabalho para a sociedade, né? E não deixar, né, que os nossos conhecimentos venham ficar adormecidos, porque nós sabemos, a exemplo da língua tupi, pessoal, o tupi é uma língua, né, que o tupi antigo, os nossos antepassados falavam tupi, só que isso ficou adormecido. Então, a partir da nossa organização, né, formamos uma comissão para ir até a secretaria e lutamos também para... nós temos uma representante no Conselho Estadual da Educação, nós temos uma representante, isso para facilitar também, né, o nosso acesso os trabalhos da secretaria, né, essa parceria, né, com nós, professores das escolas indígenas, né? Então, a OPIP, ela vem cada vez mais lutando com isso, para que esse trabalho, ele venha cada vez mais fluir, né? O trabalho
das escolas indígenas, porque nós temos a história, o povo potiguara tem história, entendeu? Então, se nós, professores indígenas, não repassar, né, não trabalhar isso com nossos alunos, com nossos anciãos, né, como vai ficar a nossa história? Contada pelo não indígena? Não, nós temos que ser protagonistas da nossa própria história. Foi esse o objetivo do nosso ProLinde, né? O nosso ProLinde foi um trabalho que nós tentamos, né? Tanto que os nossos TCC, né? Todos foram voltados para nossas temáticas, né? Dentro do nosso conhecimento indígena, que inclusive vai ser publicado, né? Os nossos trabalhos, que nós ainda não conseguimos publicar os nossos trabalhos, mas estamos lutando, né, para que seja publicado, porque são trabalhos belíssimos, né, dos nossos professores. E daí, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora. Professora Vânia. Vânia Cristina é licenciada em História pela Universidade Estadual de Goiás, é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba e doutoranda em História pelo PPGH da Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História e área de concentração Cultura, Fronteiras e Identidades. Desenvolve pesquisa sobre o ensino de história na educação escolar indígena em território potiguara. Atuou como mediadora no curso de graduação em pedagogia da UFPB. Tem experiência na área de história, com ênfase na área de educação, ensino de história e educação escolar indígena, e é integrante do grupo Abaiara, e foi a leitora do meu TCC. Professora, muito obrigada, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo conseguindo me ouvir, porque eu realmente, o meu celular, e ele é novo, tá? Deu uma pane aqui, não quer entrar. Mas aí qualquer coisa vocês sinalizam. Primeiramente, eu gostaria de, antes de mais nada, Sônia, eu também ficaria o resto da noite te ouvindo falar. Eu ficaria horas te escutando falar das suas experiências. Foi muito enriquecedor ouvir sua fala. Muito bom. Parabéns e obrigada. É uma responsabilidade imensa eu falar agora, depois de você, mas vamos tentar. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite da Cláudia, da professora Cláudia, que, para além de uma colega de pesquisa, ela é uma amiga, né, uma amiga pessoal, a quem eu admiro muito. Obrigada, Cláudia, pela confiança. Agradecer ao Grupo Abaiara, né, que é um grupo, apesar de eu estar distante, é um grupo que me acolhe sempre com muito carinho. Cada vez que eu leio um TCC de vocês, eu sinto uma alegria imensa em ver como amadureceram, como estão seguindo seus estudos, a Dácia já no mestrado. Então, assim, ver o nosso grupo dando frutos, um grupo que começou de uma ideia assim, a Cláudia, eu vou criar o grupo, e aí foi amadurecendo e chegou onde está hoje. Então, muito obrigada, pessoal. Bom, vou me apresentar, como a Dácia falou, eu curso doutorado em História na Universidade Federal de Goiás. Mas antes de falar um pouquinho, eu gostaria de falar como que eu conheci, como que eu cheguei a essa temática que me atrai tanto e que me ensina tanto nos últimos tempos. Eu comecei a dar aula em 2014 numa faculdade, como a professora bem mencionou, existem faculdades particulares que oferecem cursos aí também. Em 2014, 2015, eu comecei a lecionar numa faculdade particular que ficava localizada em Rio Tinto, na verdade, aos finais de semana, né? Ela se instalava dentro de uma escola em Rio Tinto para oferecer o curso, várias licenciaturas. Tinha Educação Física, que eu me lembro, História, Pedagogia, e eu fui lecionar na disciplina de História, no curso de História, justamente a disciplina de Didática e Ensino de História.
E a partir daquele contato, eu comecei a questionar tudo que eu estava fazendo ali. Porque eu fui preparada para dar uma aula na graduação, mas não me atentei que eu estava indo dar aula numa comunidade, numa região onde existem várias aldeias, várias escolas, e que os meus alunos que estavam ali me ouvindo falar o tempo todo em teoria, didática, eles precisavam de mais que isso. E aí eu comecei a ter esse contato, porque a maioria dos alunos, eles eram indígenas, inclusive eu fui professora do GCE, a Sônia deve conhecer muito bem o GCE, que é uma liderança, um exemplo aí na comunidade, né? Fui professora do GCE, e a partir daquele contato com tantos outros graduandos indígenas, eu comecei a ter um despertar para entender essas questões relacionadas ao ensino de história nessas escolas. Então, foi assim que eu cheguei aí, né? Assim que eu conheci essa realidade e que eu passei a tentar entender todo esse contexto. Mas eu também gostaria de fazer uma fala aqui, de pontuar, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente decide estudar alguns assuntos dentro da academia. E eu me coloco nessa condição. Jamais poderei aqui me apropriar de temas como esse, como se eu estivesse usando o meu lugar de fala, porque não é. A professora Sônia, a quem eu admiro, respeito pela sua trajetória de lutas, pela sua experiência diária como docente indígena potiguara, por representar os professores indígenas mundo afora, né? Porque ela vai mesmo, ela leva a fala dela lá para a Europa, para o povo, para os colonizadores conhecerem quem são os potiguara de fato. Ela tem lugar de fala. E escutá-la, assim como outras referências na área, é sempre um aprendizado para mim. E assim, o interessante, que ela já colocou isso muito bem, é que o espaço acadêmico, que sempre foi dominado por não indígenas durante séculos, hoje ele vem sendo ocupado por pesquisadores indígenas, o que é muito importante, considerando que agora a gente tem a oportunidade de escutarmos sobre cultura, religião, economia, educação e tantos outros assuntos, mas a partir do lugar de fala de quem vive essa realidade. Olha como isso é importante. Nós passamos séculos escutando a história dos povos indígenas contada pelo outro. Então, agora, assim como a professora Sônia, eu acompanho muito o professor Edson Caiapó, Gerson Baniwa, Rita Potiguara. Eu tenho escutado muitas lives, em período de live, né? Então, como bem coloca o Edson Caiapó e a professora Sônia também colocou, é preciso que os indígenas se apossem também dos conhecimentos acadêmicos. E isso está acontecendo. Que bom, né? Que maravilha. Mas ainda assim, eu também gostaria de colocar aqui que eu sinto, eu vejo como importante que nós, não indígenas agora, né, que a gente procure também aprofundar acerca dos debates que envolvem as temáticas nessa área, porque isso permite a nós uma aproximação, um entendimento maior, até mesmo como formadores que somos, seja na graduação ou na educação básica. Então, eu aprendi e eu continuo aprendendo muito sobre as questões indígenas. Isso mudou a minha forma de entender, de compartilhar os saberes, de trocar experiências, digamos que mudou a minha a minha maneira de formar. Então, vendo com esses olhos, eu percebo quanto eu amadureci como professora, como educadora, a partir do meu interesse por essa temática. Obviamente, tomando todo o cuidado do mundo para não me apropriar de um lugar de fala que não é meu, mas de alguém que quer entender, que quer aprender. Por quê? A gente fala muito em colocar em prática a Lei 11.645, de 2008, por exemplo. E, para mim, nossa, essa experiência como pesquisadora e ter conhecido as aldeias, as escolas, estar vivenciando tudo isso, tem sido fundamental para o meu papel como educadora. Então, é isso. E outra coisa que eu acho importante pontuar aqui é que nós, enquanto pesquisadores, a gente tem muito essa ideia de que nós vamos até uma comunidade indígena, por exemplo, nós vamos fazer uma pesquisa e nós vamos levar a nossa contribuição. Ótimo, isso é obrigação, eu não estou questionando isso, mas eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente sempre vai levar algo para o indígena, que a gente sempre vai contribuir com algo. Por quê?
Por que não pensar o caminho inverso e aprender com saberes indígenas, com a educação indígena? Eu tenho a impressão de que, enquanto não indígenas que somos, a gente está sempre na condição de querer levar nossos conhecimentos, nossa contribuição, e isso é um perigo, porque a gente acaba perpetuando também a ideia de que nos entendemos como superiores, e isso não é verdade, entendeu? Então, eu penso o seguinte, o meu movimento dentro dessa pesquisa, ele vai além de pensar em contribuir de alguma forma. Obviamente que eu e Cláudia, a gente conversa muito sobre isso, de estabelecer diálogos, de tentar, de alguma forma, trocar experiências a fim de contribuir de alguma forma. Mas por que não eles contribuírem com o nosso jeito de ensinar? Então, eu me coloco sempre na condição de aprendiz quando eu estudo educação escolar indígena. Eu estou sempre aprendendo com vocês, inclusive para as minhas aulas, para a minha atuação enquanto professora. Bom, acho que tá me ouvindo, Dácia? Tô sim, Vânia, tá tranquilo, o áudio tá ótimo. Tá. Dito isto, eu gostaria de dividir a minha fala aqui em 3 momentos. Primeiro, eu acho importante definir essa distinção entre educação indígena e educação escolar indígena, mas a professora já fez isso com tanta maestria, falando com tanta propriedade, que eu vou agora tentar contribuir de alguma forma, mas a fala dela foi genial. Então, eu percebo, Sônia, que até mesmo alguns documentos oficiais do governo, algumas bases legais, eles costumam usar o termo educação indígena como se fosse a mesma coisa que educação escolar indígena. Eu já notei que, não só documentos oficiais, muitas pessoas, eu não tive tempo de fazer o levantamento, eu tenho isso em algum lugar e não consegui encontrar, mas eu percebo que alguns documentos oficiais tratam essas duas questões como se fossem a mesma coisa. E como você bem colocou, não é. Educação indígena vai muito além do que a gente pensa. E a educação escolar indígena é uma modalidade de ensino, como a EJA. A EJA é uma modalidade de ensino. A educação escolar indígena também é uma modalidade. Então, primeiro eu vou fazer essa rápida distinção, porque a Sônia já fez isso muito bem. Num segundo momento, eu vou apresentar de forma breve a trajetória da implantação da educação escolar indígena no Brasil, até porque as constituições, quanto tempo foram silenciados, quanto tempo foram elaborados documentos e bases legais em que os indígenas não apareciam. E, por fim, no terceiro e último momento, eu trago mais algumas provocações, né? Porque eu fico me perguntando sempre, por que a gente tem que ensinar história para os povos indígenas, né? Que história é ensinada para eles? É importante o acesso a esse conhecimento, a essa disciplina? Então, eu vou começar pelo meu primeiro momento, que é justamente reforçar isso que a Sônia já falou muito bem, que a educação indígena, tem até um parecer 14 de 1999, do Conselho Nacional de Educação, em que ele vai designar, a educação indígena designa o processo pelo qual cada sociedade internaliza em seus membros um modo próprio e particular de ser, garantindo sua sobrevivência. Então, diz respeito ao aprendizado de concepções e procedimentos de cada grupo, né? Mas vamos lá, se os povos indígenas, as populações indígenas, eles têm uma maneira própria de fazer educação, que é a educação indígena, para que esse processo se concretize nesse contexto, não tem a necessidade de uma instituição pensada somente com esse fim, concordam? Como é o caso da escola. Então, aí que a gente entra no imbróglio, né? Até que ponto a escola é importante, até que ponto a escola é bem aceita dentro das comunidades, mas como a gente já sabe, nos últimos tempos a escola se tornou um instrumento de luta também. Então, ela se tornou importante, e muito importante. E aí, mas uma questão muito interessante é que a educação indígena, ela foca muito na experiência dos mais velhos, como a Sônia colocou. E isso é muito importante. A experiência dos mais velhos é tão importante quanto o que eles aprendem na escola. E ao aplicar alguns questionários para pesquisa aí nas escolas,
eu coletei algumas respostas dos estudantes indígenas muito interessantes. Eu perguntei o seguinte, sobre onde e como eles aprendem a história. Aí um estudante do 9º ano respondeu, eu aprendo história com as pessoas mais velhas e com meus professores. Um outro estudante do 1º ano do ensino médio respondeu, a nossa história eu aprendo com meus avós e com meus professores. E, por fim, um aluno de 13 anos do 9º ano disse o seguinte, eu aprendo com meus avós, tios e meus professores. Quando eu era pequena, eu sempre mandava eles me contarem e até mesmo cantarem músicas sobre o povo potiguara. E eu achei isso, assim, de uma riqueza, de uma beleza, porque mostra que os estudantes, eles estão muito ligados ainda a essa questão da identidade, do aprendizado com os mais velhos, e isso muito tem a ver com os professores que eles têm. Professores como a Sônia, ao falar de como ela conduz as aulas dela, a gente já percebe como ela valoriza essas questões relacionadas à educação indígena, como para ela é importante ensinar também para os alunos não só o que está no currículo formal, mas o que é próprio deles. Só que aí entra uma questão, nem todas as escolas indígenas do Brasil contam com professores indígenas em sua totalidade. A gente sabe, numa conversa com o cacique Caboquinho, aí da região, ele falou justamente isso que a Sônia pontuou hoje, sobre a importância da categoria professor indígena, que é uma luta, que é uma demanda de vocês, justamente por isso. Eu sei, Sônia, eu senti muito na sua fala isso, quando você colocou que os professores indígenas, por não ter um concurso específico, eles trabalham como contratados, e a gente sabe que um professor, quando ele é contratado, ele tem um salário, e quando ele é efetivo, ele tem outro, né? Então, eu acho que, assim, é de suma importância que essa luta de vocês, ela seja alcançada o objetivo final o quanto antes, uma categoria para professores indígenas, porque isso vai dar para vocês mais autonomia, mais estabilidade, enfim. Eu sinto muito isso, essa importância, justamente quando eu li as respostas dos estudantes que me responderam aos questionários, eu percebi na fala deles o quanto eles têm essa ligação com a cultura e a identidade do povo, que eles dizem pertencer, que eles se pertencem, e isso está muito atrelado ao papel de vocês como professores. Então, a proposta da educação indígena é justamente essa, e o pesquisador Bartolomeu Meliá, ele vai fazer essa distinção lá na década de 70, 80 ainda, quando ele vai dizer educação indígena é uma coisa, educação escolar indígena é outra. E essa discussão depois foi ampliada por Aracy Lopes da Silva, né? Então, depois eu posso passar também as referências para quem tiver interesse em ler, que são referências, esses textos, para a gente entender um pouquinho dessas questões. E aí, uma fala do Edson Caiapó, que me marcou também muito, é que ele vai dizer: a escola, né, a instituição escolar, ela é uma agência que nunca soube lidar com os indígenas, que chegou e se impôs como uma forma de colonizar, de transformar o indígena em não índio, e isso perdurou ao longo de séculos, né? E essa é recorrente na fala dos professores, tanto em palestras, em livros, artigos publicados, porque hoje, felizmente, a gente tem acesso a isso, esse sentimento de fazer com que a escola, de fato, pertença aos indígenas, porque a gente sabe que ainda tem um caminho longo para isso, né? Então, é importante, gente, a gente saber que os indígenas sempre tiveram o seu próprio modelo educacional e estava muito bem, obrigado, né? Eles sempre praticaram a educação indígena, então o que chegou como algo novo e imposto para eles foi esse modelo europeu que segue sendo até hoje, mas agora sob um movimento importante dessas lideranças, desses professores e comunidades, para tornar ele definitivamente e efetivamente diferenciado. Eu passo agora a um segundo momento da minha fala,
quando eu menciono as experiências, né, de como foi até se concretizar essa questão da educação escolar indígena como ela está hoje. Então, como a gente já sabe, as experiências de escolarização indígena em terras brasileiras, elas datam do início do século, do início da colonização portuguesa. Então, nesse período, a presença de missionários ligados a diferentes ordens religiosas se tornou constante na colônia. E essas ordens, elas tinham a mesma finalidade: conversão dos indígenas em fiéis da igreja, a fim de que eles expandissem a fé cristã. Ou seja, havia aí o explícito intuito de colonizar, de integrar, de civilizar. E entre essas ordens, a gente destaca o papel desempenhado pelos jesuítas, né? Através da Companhia de Jesus, criada em 1534, por iniciativa de Inácio de Loyola. Então, o plano civilizador dirigido aos indígenas e explicitado pelo padre Manuel da Nóbrega em 1558, ele visava defender os indígenas de comerem a carne humana, de fazer eles ter só uma mulher, ou seja, o que eles buscavam era, de fato, tornar, europeizar essas populações, né? E eu acho que na aula passada ficou muito claro isso, quando na apresentação sobre as imagens, né, foi discutida essa questão do consumo de carne humana e tudo mais, então eu não vou entrar nessa discussão aqui. O certo é que, desde a chegada do colonizador em terras brasileiras, os indígenas passaram a manter contato com o modelo de educação diferenciado daquele aos quais eles estavam habituados. No decorrer do século XIX, o poder público seguiu relegando essas populações e até mesmo financiando novas tentativas de colonização. Então, a legislação indígena, vai explicar uma grande pesquisadora da área, que é a Manuela Carneiro da Cunha, a legislação indígena ela era pontual e subsidiária de uma política de terras. Ou seja, o projeto constitucional de 1823, em seu artigo 254, ele aventava a criação de estabelecimentos destinados à catequese. Então, a gente percebe que os anos foram se passando, já não é mais 1500, já estamos em 1823, e a situação ela não se alterava. Em 1824, a Constituição seguiu omitindo, né? A Constituição de 1824 sequer fez referência à existência desses povos. O documento apenas assegurou, em seu artigo 179, a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. O problema é que eles não consideravam os indígenas como cidadãos, né? A não ser que quisessem se integrar àquela ideia de comunidade nacional. Mas, então, isso não significava que as populações estavam resguardadas nesse sentido. Pelo contrário, a elas continuava sendo preterido o direito à educação. A Constituição de 1821, ela silenciou completamente essas questões. E mesmo o Brasil se tornando uma república, no ano de 1889, a situação não apresentou alterações, ou seja, a implantação da república, que poderia ser vista como um marco, né, como um avanço, ela não alterou a situação da educação para indígenas no Brasil. Aí, em 1910, a gente pensa que, vai começar a melhorar, porque foi criado o decreto número 8.072, que vai criar o quê? O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, mas vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Percebam, um serviço de proteção aos índios vinculado ao Ministério da Agricultura. E engraçado não, eu acho que é trágico, que nós vivenciamos isso há pouco tempo, quando o atual presidente também queria colocar a FUNAI sob o controle de alguém que está totalmente distante do propósito da FUNAI, que deveria ser. Então, a gente percebe que o ano ainda é 1910, lá atrás, e em 2020 a gente está vivenciando essa luta ainda. É muito difícil para as populações indígenas não desanimarem, né? Vocês têm uma garra, assim, é muito forte de a gente pensar como vocês não desistem, como vocês seguem lutando, porque são séculos. Eu fico fico revoltada com isso. Enfim, então, os indígenas vão ser colocados, então, sob a tutela do Estado,
E aí, em cada reserva indígena, um posto do SPI, em cada posto, uma escola. Isso é o que nos aponta os estudos da Maria Aparecida Bergamaschi, que é uma estudiosa da educação escolar indígena no Rio Grande do Sul. Tem vários textos, referências nessa área, também posso passar depois para vocês a bibliografia. Vamos lá para 1918, né? O nome da instituição de SPI, que era Serviço de Proteção aos Índios, foi alterado, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais vai se tornar só Serviço de Proteção aos Índios, somente SPI. E ele vai ser o primeiro aparelho de poder do governo instituído para gerir, né, essa relação entre povos indígenas, os distintos grupos sociais e os demais aparelhos de poder. A questão é que as bases legais, elas estavam postas, mas na prática a gente sabe que isso não estava alterando em nada a situação dos povos indígenas e especialmente da educação para essas populações. Na Constituição de 1934, os indígenas até vão ser citados no artigo 5º e no artigo 129, quando eles vão mencionar o seguinte: a necessidade de se incorporar os povos indígenas à comunhão nacional. E mais adiante, em outro artigo, eles vão assegurar que deverá ser respeitada a posse de terras aos mesmos. Mas a gente sabe que isso também, ainda hoje, é uma constante luta para as populações indígenas. A gente está falando numa semana em que uma escola indígena foi incendiada em Minas Gerais. Então, essa questão ainda não foi superada, infelizmente, né? As constituições de 1937 e 1946 mantiveram o texto, alteraram apenas a ordem dos artigos. O texto constitucional de 1967 também pouco avançou nesses assuntos referentes aos povos indígenas, mas assegurou que as terras ocupadas fossem transferidas para a União, o que tirava, então, do poder dos governos estaduais qualquer intervenção. Então, isso, de certa forma, é considerado um passo expressivo. Pouco expressivo, talvez, mas porque na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, o cenário poderia mudar, né? Porque os movimentos indígenas ganhariam fôlego na década de 70. Então, a partir da década de 70, e aí em 1967 a gente teve a criação da FUNAI, né? Então, na década de 1970, os movimentos indígenas, como a Sônia bem colocou, eles começaram a ganhar certo fôlego, as pessoas começaram a se articularem, os indígenas passaram a se articularem de forma a tocar esse movimento e não deixar que a coisa voltasse ao pé que estava antes. Mas essas perspectivas de mudanças também resultaram em desapontamentos, porque, como afirma Manuela Carneiro, novamente, mesmo com a FUNAI no lugar do SPI, a realidade vivida pelos indígenas, que deveria ser melhorada, permaneceu sem muitos avanços. A fundação que deveria proteger e apoiar esses povos, ela foi submetida pelo governo militar vigente no período ao comando do Ministério do Interior. E a agenda desse ministério era o desenvolvimento do país. E eles não viam, é claro, as populações indígenas como parte desse desenvolvimento, e a gente sabe bem disso. Aí é que a gente chega na Constituição de 88, que, do ponto de vista legal, foi possível observar avanços referentes às questões indígenas, como a professora também já apontou, o artigo 231, o artigo 210, né, que vão garantir, que vão reconhecer os costumes, as línguas, as crenças, as tradições, os direitos originários. E a partir da Constituição de 88, é que a gente vai começar a ver uma certa mudança no que se refere às questões relacionadas à educação. Por quê? A partir da Constituição, a partir do momento que eles reconhecem que existe línguas próprias, que existem tradições e crenças, já é um avanço, né? Mas o que acontece é que a educação escolar indígena, mesmo após a Constituição, ela se manteve sob o monopólio da FUNAI.
E a FUNAI, como a gente já sabe, ela não estava muito a serviço dos indígenas, de fato, né? Como ela estava ligada a esse tipo de ministério que tinha funções bem definidas, a situação da educação escolar indígena só vai começar a mudar mesmo a partir de 1991. Porque aí o Ministério da Educação, o MEC, é que vai se responsabilizar por esses processos educacionais. Então, vai se estabelecer a partir de então uma base legal que vai passar a resguardar essa modalidade de ensino, e aí a gente destaca a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Por quê? A LDB, ela conseguiu prever, além da Carta Constitucional Brasileira, ela vai assegurar pela primeira vez na história uma educação escolar bilíngue e intercultural, com projeto pedagógico, material didático, currículo e formação específica de professores. Então, o objetivo seria propiciar aos estudantes indígenas e às suas comunidades a recuperação das suas memórias históricas. Edson Caiapó, ele faz uma colocação que eu acho linda. Quando eu digo aqui, né, propiciar aos estudantes indígenas a recuperação de suas memórias históricas, eu me lembrei que, há um tempo atrás, a Edson falou o seguinte: a gente tem que fazer o reencantamento daquilo que foi desencantado pelo europeu. Porque a educação indígena, ela é encantadora. A forma como vocês pensam a educação é encantadora. E o europeu chegou e desencantou tudo isso. Vocês estão fazendo agora um processo totalmente de reencantamento, de apropriação de novo daquilo que tomaram de vocês. E isso a gente tem que reconhecer, né? Então, a partir da Constituição de 88, uma série de outros documentos vão ser pensados, né? Como a LDB, que eu já mencionei, aí vem o referencial curricular para as escolas indígenas, em 1998, aí depois vem as diretrizes, tanto as nacionais como as estaduais. Só que aí tem uma outra questão. A implantação da educação escolar indígena em territórios indígenas, né, é complexa, porque a gente pode pensar sobre duas óticas. Ela pode servir como aceleramento na perda da cultura própria dos indígenas, que cede lugar para um saber escolar criado pelos brancos, mas ela também pode servir como estratégia, né, capaz de ampliar as formas culturais de comunicação deles, especialmente através da educação bilíngue. Então, a escola indígena, a implantação de uma escola em território indígena, ela tem que ser pesada por esses dois viés. E eu imagino, eu já escutei em algumas falas, justamente sobre algumas pessoas em algumas comunidades mais antigas, algumas pessoas em algumas comunidades de outros estados, nem todos os idosos, os mais velhos da comunidade, acham que a escola é uma boa alternativa. Aí eu sei que, pelo que o Gerson Banil, o Edson Caiapó tem falado, ainda existem representantes, né, existem lideranças indígenas que não vê com um bom olhar a escola, mas é justamente porque da forma como ela está colocada, sem uma categoria para professores indígenas, sem resguardar esses professores dos seus direitos, isso tudo atrapalha muito, porque imagina eu dando aula para uma sala com alunos indígenas. Eu acho que eu vou deixar a desejar, porque eu não conheço a cultura de vocês na prática, né? Eu digo eu ou qualquer outra pessoa que não seja da comunidade. Então, ainda hoje, essa luta segue sendo prioridade, né? Existem aspectos a serem repensados para que essa escola, pensada para ser diferenciada, se torne efetivamente uma agência a favor dos povos indígenas. E aí, de novo, Edson, vocês percebem que eu gosto muito da fala dele, mas é porque é muito interessante uma analogia que ele faz. Ele fala o seguinte: os europeus costumavam dizer que os índios precisavam ser amansados. Agora, neste momento, os povos indígenas terão que fazer esse mesmo movimento, mas no sentido de amansar a escola, de tornar a escola realmente própria para os indígenas. Eu achei interessantíssima essa analogia que ele faz, porque agora vocês estão fazendo o movimento contrário, ou seja, o que ele quis dizer com isso?
a escola indígena ainda enfrenta muitos desafios, porque ela lida com muitos aspectos colonizadores. Um exemplo disso são os materiais didáticos. E isso é algo que me incomoda bastante, apesar de eu não estar no meu lugar de fala, apenas conversando com os professores aí das escolas indígenas e visitando as bibliotecas. Eu conversei com o gestor da escola Acajutibiró, e é uma fala recorrente essa necessidade de materiais didáticos específicos, porque pensem bem, eu cheguei numa escola, e a gente chega numa escola, obviamente, que o material enviado pelo Programa Nacional do Livro Didático, por ser uma escola vinculada ao Estado, ela recebe esse material. Ótimo. Agora, pensem bem, um livro que é pensado para um aluno da capital de São Paulo, vamos dizer assim, que é uma realidade totalmente diferente. É o mesmo livro enviado para a escola lá em Bahia da Traição. Percebam aí, por mais que eu, por exemplo, uma das coleções que eu mais vi nas escolas, Sônia, não sei se na sua escola tem a coleção do Boulos, que é um livro muito bom, que é um dos poucos materiais didáticos que, de fato, consegue avançar um pouco mais nessa questão sobre as populações indígenas. Mas, ainda assim, quando ele se torna o único material, eu vejo um problema, porque aí, eu conversando com o gestor, ele falou, olha, a gente até produz material específico, justamente pensando que os professores que eu conheci, eles são muito engajados, vocês estão sempre participando de formações que oferecem, dialogando, tem material específico, material Os Potiguara pelos Potiguara, que eu acho encantador, mas o que ele reclamou para mim, eu não sei se a Sônia vai confirmar isso, porque a gente conversou em 2019, é que, por mais que vocês elaborem materiais específicos, não existe uma política que viabilize a impressão desses materiais e a distribuição para os estudantes. O que eu notava? Os Potiguara pelos Potiguara, que é um material riquíssimo, interessante e muito bom, além dele estar um material de 2005, já poderia ter uma nova versão, né? Uma reimpressão. Ele tem pouquíssimos exemplares, geralmente o professor da disciplina tem, professor de história, de etnohistória, tem alguns na mesa lá da direção que os professores podem usar na aula, mas os alunos não recebem esse material. E não é porque os professores, a comunidade, as lideranças indígenas não estão buscando, é porque o Estado, a política de governo, seja estadual, seja federal, elas não estão dando possibilidade de vocês levarem esse material e distribuir para os seus alunos. Então, fica uma produção pequena, que muitas vezes eu acho que até impressa, assim, por conta de vocês, e sendo que são materiais riquíssimos e que poderia mudar a realidade na sala de aula, né? Esse processo de ensino-aprendizagem. Dácia, eu tenho quanto tempo que eu acho que... Você tem 10 minutos, Vânia. Misericórdia, não. Vamos lá. Falta bastante coisa. Então, assim, dito isto, gente, além dos materiais didáticos, a educação escolar indígena, vários aspectos merecem ser levados em consideração, como a língua e saberes indígenas, professores, gestores, preferencialmente membros da respectiva comunidade, justamente porque, e aí, a LDB vai dizer o motivo, por quê? Tem 2 pontos. Primeiro, proporcionar a recuperação das memórias históricas, a reafirmação das identidades étnicas, a valorização das suas línguas, mas também é preciso garantir o acesso às informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional, seja ela índia ou não índia, como diz a própria LDB, justamente pensando no que a professora Sônia falou, os alunos saem das comunidades para estudar, eles fazem Enem, então eles precisam também desse conhecimento escolar que está posto no currículo nacional. Não é nenhuma questão só de escolha. Para eles concorrerem, eu também é um ponto que dá uma discussão grande, né? Os estudantes indígenas fazem o Enem, que é uma prova pensada a nível nacional. Então, assim, a dificuldade que eles enfrentam é gigantesca, é imensa, né? Então, é preciso mediar. No papel de professora de história, eu acho
o desafio de vocês é imenso, porque não só de história, de todas as disciplinas, vocês têm que mediar o que é o saber próprio com aquilo que é o saber nacional, digamos assim, o saber formal. Porque os seus estudantes, até quando eu fui na escola Pedro Poti, é justamente isso, os professores estavam imensamente felizes, porque tinham alunos que estavam indo para a UNB, alunos que tinham passado na Universidade Federal, e isso é maravilhoso, né? Então, é justamente sobre isso isso que eu queria enfatizar. Então, a junção de todas essas dimensões caracteriza o que a gente chama de educação escolar indígena, porque lida com as disciplinas que compõem o currículo comum, né, relacionando com sistemas de ensino, avaliações, mas também precisa respeitar e dialogar com os saberes e com as formas originais da educação indígena, né? E aí eu penso o seguinte, justamente entrar num ponto rápido aqui, por causa do meu tempo, pensar uma educação intercultural de fato, né? Porque a gente fala muito em educação intercultural, interculturalidade, uma escola diferenciada, com interculturalidade, mas aí, quando a gente fala, percebam, quando a gente fala de interculturalidade, a gente sempre coloca o eurocentrismo como centro. A educação intercultural prevê o quê? O diálogo entre os saberes indígenas e o saber europeu, ocidental. Mas por que não podemos pensar a interculturalidade entre os próprios povos indígenas? Nós não temos só uma língua, nós não temos só um costume. A Sônia acabou de deixar isso muito claro. Dentro da própria terra indígena potiguara, existem diferenças enormes entre uma aldeia e outra, entre formas de subsistência, entre maneiras de entender o tempo. Então, o toré, por exemplo, que é um ritual indígena que os potiguara levam bem a sério e até mantém isso muito forte até hoje, pelo que a gente percebeu, porque no dia que nós fizemos uma visita lá, até teria uma apresentação do toré no final da tarde. Mas o toré que é praticado em outras comunidades, lá no Acre, por exemplo, não precisa ser necessariamente o mesmo que é praticado pelos potiguara. Então, e isso foi até uma questão que uma professora que estava na minha banca me levantou, porque ela estudou uma comunidade na Amazônia e justamente colocando sobre essa questão da diversidade que existe entre as próprias populações indígenas. Então, por que todas as vezes que a gente pensa em interculturalidade, a gente enfia o eurocentrismo no meio, falando em palavras mais simples? Sendo que a gente pode pensar também em interculturalidade entre as próprias populações indígenas, quilombolas, né? Então, é preciso que a gente tome bastante cuidado para não cair nessas armadilhas, né? Eu vou ter que passar aqui para finalizar, senão não vai dar tempo. Então, a gente precisa pensar uma escola que colabore com os projetos societários das populações indígenas, de fato, né? Porque existem dois tipos de interculturalidade. A interculturalidade funcional, que é aquela, olha, os indígenas existem, a gente tem que aceitá-los e respeitá-los. E isso, para as populações indígenas, na minha opinião, não interessa. E existe a interculturalidade crítica, e é essa que interessa, porque ela vai propor novos diálogos, novos saberes, né? Então, isso é muito importante. E aí eu termino esse tópico para fechar o meu terceiro tópico, entrar e fechar o meu terceiro tópico, fazendo uma provocação. Será que, de fato, em todas as aldeias, em todas as comunidades indígenas Brasil afora, será que, de fato, está existindo espaço para a educação indígena dentro da educação escolar indígena? Isso depende muito da gestão da escola, depende muito dos professores, porque se a gente for contar mesmo com a base do Estado, a gente não tem, né? O Estado não tem possibilitado essa educação diferenciada. Eu notei muito isso nas minhas andanças por aí, eu percebo na força dos professores e gestores essa necessidade de manter uma escola de fato diferenciada. E aí fica essa questão, será que tem existido espaço mesmo para a educação indígena dentro da educação escolar indígena? Então, e aí no terceiro momento da minha fala, as provocações são mais no sentido de entender por que a gente tem que ensinar história
né, para os estudantes indígenas. E a professora Sônia já deixou isso muito claro e evidente em sua fala, porque eles também precisam conhecer as outras formas de pensar historicamente, né? O ensino de história nessas instituições, ele não pode assumir as mesmas características do ensino nas escolas convencionais. A gente precisa ponderar que cada sociedade organiza suas narrativas de formas diferentes, compreende a história de modo diverso, constrói concepções de tempo que precisam ser respeitadas. Então, o ensino de história, desde a sua criação como disciplina escolar na França, no século XIX, depois no Brasil, em 1838, no Rio de Janeiro, ele sempre teve a função e a proposta de criar fundamentos da unidade, da hegemonia nacional, idolatrar os heróis, que para eles eram os heróis... os heróis nacionais, para eles, não tem nada a ver com a nossa concepção de heróis, especialmente pensando nas concepções indígenas de educação. Então, ensinar história às populações indígenas exige lidar com essas dificuldades, e existe o risco de que, a depender da maneira como for ensinada essa disciplina, ela possa gerar pontos de conflitos culturais no contexto dessas comunidades. Mas, concomitante a isso também, eu penso o ensino de história como fundamental neste cenário, porque ele possibilita aos estudantes indígenas refletirem sobre a relevância de se manterem determinados no movimento pela manutenção da identidade social, cultural, étnica de suas comunidades. Então, mais uma vez, eu reafirmo a necessidade de professores indígenas ensinando para estudantes indígenas. Ninguém mais do que eles próprios estão aptos a trabalhar em um ensino de história que respeite essas especificidades, né? Isso vai ficar posto nos documentos, no referencial curricular para as escolas indígenas. Então, assim, e eu corroboro aqui com a afirmação da Circe Bittencourt, que já em 1994, ela buscava entender um pouco mais sobre isso, e ela vai dizer o seguinte: parte dos grupos indígenas que têm procurado a preservação de suas culturas é justamente com base nesta afirmação de identidade que tem sido entendida por eles como uma forma de luta política, né? O ensino de história nas escolas indígenas, ele pode contribuir para a ampliação de seu universo cultural e político, servindo como aquisição importante em suas novas formas de luta e resistência. Então, como bem a gente já ouviu aqui a partir da fala da Sônia, ensinar história em escolas indígenas pode constituir um caminho de valorização da história desses povos, né? E isso é muito importante. Fechando a minha fala, eu me atropelei um pouco, peço desculpas, porque eu vi que o meu tempo não ia dar e comecei a acelerar aqui. Eu vou concluir a minha fala. Vânia? Oi. Vânia? Oi. Pronto, estou te ouvindo. Pode falar. É que cortou aqui, não sei se foi só para mim. Ah, mas cortou muito? Não, só um pedacinho desse início da fala. Não, então, aí eu vou concluir a minha fala agora, mostrando um pouquinho do que eu consegui numa visita que eu e Cláudia, professora Cláudia, fizemos às escolas, junto com a Simone, que é potiguara aí, que é da região também, que conhece tudo, que nos auxiliou muito, as impressões que os alunos têm ao receber o ensino de história. Claudinha, você pode colocar aquele slide para mim? Por favor. Só um minuto. Tá, só um minuto. É só para concluir, gente, mostrar que o trabalho desses professores como Sônia, como a Cristiane, que me cedeu entrevista, é de suma importância e tem dado resultado. Vamos subir para as falas dos estudantes, que aí está no... Tá aparecendo, Vânia? Não, mas qualquer coisa eu leio aqui. Tá aparecendo? Não, é mais para cima. Ou às vezes ele saiu da ordem, né? Não sei. Aqui? Não. Ah, não, do texto, né? Isso. Aí tem mais 2 slides, eu acho. Aí. Essa aqui? A pergunta não, no próximo mesmo. Eu perguntei para os alunos, você acha importante estudar história? Por quê? Aí, um aluno do 7º ano, a aula de história é massa, porque é interessante, conta muitas histórias verdadeiras e muitas histórias falsas.
Eu gosto da história porque conta a história do meu povo potiguara. Percebam o aluno de 14 anos, no 7º ano, mas percebam como ele tem a noção e a consciência de que nem tudo na história é verdade. E isso é maravilhoso, porque quando eles pensarem e ouvirem alguém contar a história do descobrimento do Brasil, essa semana mesmo, eu não lembro o que eu estava assistindo, que alguém me soltou isso na televisão, descobrimento do Brasil, ele já pode dizer, opa, isso não é verdade. Então, a consciência que o aluno expressou nessa resposta, para mim, foi interessantíssimo. Aí um outro aluno coloca, sim, porque conta as histórias do passado e do presente. E isso é muito relevante também, porque se a gente pensar na história presa a fatos passados, ela se torna enfadonha, ela se torna cansativa, e ela se torna sem sentido, porque o que um aluno, seja indígena ou não, quer saber o que aconteceu em Roma, e se isso não tiver link com o que ele vivencia hoje. Então, achei muito interessante também essa resposta, né, que é estudar a história do passado, mas é também estudar as histórias do presente. E isso é muito, muito interessante. Próximo slide, Claudinha. Aí outro, eu gosto porque fala muito dos indígenas e das histórias do povo potiguara, 9º ano, 14 anos. Sim, porque ela nos ensina quem nós somos e nossa origem e de outros povos. Gente, eu coloquei igualzinho, eles responderam, tá? Então, assim, percebam, ela nos ensina quem nós somos. Está aí implícita na resposta dele a noção de identidade que eles têm a partir das aulas de história. E eu pude acompanhar um pouquinho da aula da professora Cristiane, e foi, assim, muito interessante, foi muito enriquecedor. O último, amiga. E essa última resposta que eu selecionei, ela é muito marcante, percebam. Sim, porque gosto muito da professora, ela mostra que nós indígenas podemos fazer uma faculdade, que podemos chegar onde quisermos e podemos conquistar nosso lugar na sociedade, que também é nossa. Além do que, aprendemos muito sobre a nossa cultura. 3º ano. Eu tenho a resposta aqui, falei, nossa, que resposta linda. Eu tenho o questionário aqui, mas eu coloquei em forma de digitado para facilitar a visualização de vocês. Percebam a força dessa mensagem, percebam como essa estudante, ela tem consciência de que ela pode e deve fazer uma faculdade, que ela pode e deve ocupar o seu lugar nessa sociedade que também é dela. E isso é muito recorrente, eu acho muito importante que dentro da disciplina de história a gente consegue levar essas reflexões, não só na disciplina de história, claro, eu estou falando aqui como minha área de pesquisa, né? Então, assim, essas respostas me mostraram que sim, que apesar de todas as dificuldades, de todos os desafios que a escola em território indígena enfrenta, ela vem conseguindo alcançar com êxito os seus desejos, né? Então, eu encerro aqui minha fala, porque eu acho que eu já ultrapassei meu tempo. Obrigada, e desculpa, eu me atropelei um pouco, mas é por causa do tempo, e aí eu falei meio rápido. Imagina, Vânia, eu também continuaria ouvindo você um bocado aqui. Fiz altas anotações e as referências incríveis. Agora a gente vai abrir para as perguntas, certo? Que o pessoal foi fazendo aqui no chat. E aí a gente vai iniciar pela professora Sônia. Professora, eu vou fazer uma pergunta, depois eu faço a outra. Há 2 perguntas. A primeira é da Eva Garcia, e ela pergunta, professora, indígenas possuem cotas para entrar na universidade ou em concursos públicos? O que a senhora pensa a respeito? É a primeira pergunta, professora. Depois eu passo para a próxima. Professora, o áudio está desligado. Isso, o microfone. Repita aí, por favor. A Eva Garcia pergunta, professora,
indígenas possuem cotas para entrar na universidade ou em concursos públicos. O que a senhora pensa a respeito? Em relação às cotas, né, para entrar na universidade, ele concorre. Muitos indígenas, eles concorrem pelas cotas. Agora, concurso público, não. Apesar que tem alguns indígenas que eles não optam pelas cotas. Por quê? Pela questão de o número de vagas ser muito limitado. E, às vezes, alguns acham até uma forma de discriminação, entendeu? Então, assim, vários alunos, eles optam, entendeu? Mas muitos não. E a questão de concurso público não tem cotas para concurso público. E, assim, eu vejo essa questão das cotas, muitas vezes eu até concordo com alguns alunos, porque é um número tão limitado, enquanto para ampla concorrência, né, é um número bem mais maior, né, as vagas. E você concorre, pela ampla concorrência, você tem muitas vezes mais chance pela questão do número de vagas. E para os indígenas é muito limitado. Então, isso, eu acho que isso não é muito bom para nós. Apesar que alguns concordam as cotas, mas eu não vejo algo muito bom, não, para os nossos indígenas. A segunda pergunta, professora, é da Rosângela, e ela pergunta: como saberes dos povos indígenas, a partir das práticas sagradas, podem ressignificar os processos educativos? Esses saberes, realmente, ele é de grande relevância, né? Porque, assim, para nós, é algo muito sagrado. Por exemplo, no nosso ritual da formatura do 9º ano do ensino fundamental, né, e do ensino médio, nós temos as duas formaturas indígenas. Nós trabalhamos os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Então, no 9º ano, nós trabalhamos terra e fogo. E no 3º ano, água e ar. Então, isso aí é algo que nós trabalhamos durante todo o ano letivo, né, com esses alunos, né, a importância, né, da água, do fogo, do ar, para nós, né, como indígena, que isso é algo muito sagrado. Quando a professora Vânia falou do toré, isso é importante para nós. Cada povo indígena, ele tem o seu toré, né? Tem a sua forma de vivenciar o toré, porque é algo tão sagrado para nós que muitas vezes as pessoas não compreendem. Então, eu, por exemplo, no momento que eu estou no ritual do toré, é algo que marca em mim, algo que alguém pode estar ao meu lado e não saber o que eu estou sentindo naquele momento. Eu sempre, no ritual do toré, eu sinto muito isso. Algo, por exemplo, a minha mãe, como eu já mencionei, ela era uma anciã, que todo o ritual do toré, do povo potiguara, seja lá o momento que fosse, né, assim, no momento das demarcações das terras, né, no momento das retomadas, os momentos de quando vai falecer um ancião, né, aquele momento que está toda a comunidade ali, com aquele corpo ali presente. Então, aquilo ali é algo muito marcante para nós. Então, na hora que eu estou no ritual do toré, eu sempre
eu vejo, eu sinto a presença da minha mãe ao meu lado. Isso quando eu estou no ritual do Toré. Então, para alguns, pode não sentir, mas para outros, sim. Então, por isso que isso é algo muito marcante, é algo sagrado que só nós, indígenas, só o próprio indígena, ele pode, vamos dizer assim, sentir isso aí. Eu mesmo, eu sinto algo muito marcante para mim. Sempre que eu estou no ritual do Toré, eu vejo a presença dela. Então, nós trabalhamos isso todo ano letivo com os alunos, porque cada aluno indígena, ele tem algo que marca esse momento do ritual, entendeu? Nós fazemos o ritual do 9º ano na Furna, lá no Terreiro Sagrado, na aldeia São Francisco. Nós temos uma Furna lá, né, onde acontece todos os anos a comemoração, né, do dia 19, que é algo que hoje a escola ela tem trabalhado isso aí na semana que antecede o dia 19 de abril, nós marcamos isso no nosso calendário, a Semana da Conscientização Indígena. Por que a Semana da Conscientização Indígena? Porque nós escolhemos, né, dentro do nosso calendário, né, para que a gente possa trabalhar várias temáticas: educação, saúde, terra e territorialidade, para que nós possamos mostrar para os alunos a importância que tem a terra para os nossos indígenas. Nós trazemos os nossos anciãos para a escola, para ele falar um pouco dessa importância. Né? Temos também a espiritualidade, é uma das temáticas que é bastante trabalhada na sala de aula, a questão da espiritualidade, porque se eu trabalho Toré, eu tenho que trabalhar essa questão da espiritualidade com o meu aluno indígena, porque ele já vem de casa com o seu modo, né, de viver, de sentir toda essa espiritualidade. Porque muitos têm seus pais que marcam ali na escola conosco. Alguns, eles ficam mais distantes, mas nós temos muitos alunos que eles são muito ligados a essa questão espiritual, dentro da espiritualidade indígena. Entendeu? Então, essa parte aí, ela nos marca muito, entendeu? No ritual do 3º ano, nós nós realizamos, né? Não sei se a professora conhece, chegou a conhecer, a Barra de Camaratuba, quando a croa, a maré seca, né, nós realizamos o ritual lá na croa. Então, lá nós podemos vivenciar, né, sentir, pegar naquela água, né? Nós sentimos o ar no nosso corpo. Então, isso aí, tudo isso, como já mencionei, isso é educação indígena, isso é parte da nossa vivência dentro da espiritualidade indígena. Muito obrigada, professora. Vamos agora às perguntas endereçadas à professora Vânia. Professora Vânia? Aqui, só não tem imagem. Não, tudo bem. A primeira pergunta é da Eva Garcia, e ela pergunta... Está me ouvindo? Pode fazer as duas perguntas, se tiver mais. São duas perguntas. A primeira é a da Eva Garcia, e ela pergunta: professora Vânia, a senhora considera tardia a escrita indígena como forma de documentação? Não será por isso que somente agora, em tempos contemporâneos,
é que se dê a devida importância a esses povos, numa visão nativa nossa e não mais eurocêntrica? E a segunda pergunta, Vânia, é minha, e eu digo, na sua fala, você citou o incêndio criminoso na escola indígena Funiô, que foi agora, né, essa semana há 6 dias, mais ou menos. Sabendo que não é um ataque isolado e que outras escolas indígenas têm sido alvo de ações criminosas já há algum tempo, quão simbólicas essas ações podem ser consideradas? Bom, primeiro, Eva, eu não sei, acho que é alguma coisa dando interferência. Pronto. Eva, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas eu vou tentar respondê-la, né? Quando você diz assim, não será por isso que somente agora, em tempos contemporâneos, é que se dê a devida importância a esses povos, numa visão nativa e não mais eurocêntrica, eu nem considero que a gente tenha superado isso ainda, Eva. Eu ainda acho que a visão eurocêntrica, ela é recorrente, em salas de aula também. Não são todos os professores que têm o engajamento da Sônia, da Cristiane, do Giovanni, por exemplo, que eu conheci aí nas aldeias. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, porque, na minha opinião, essa visão eurocêntrica, ela ainda está presente nos próprios livros didáticos, como eu mencionei, no currículo. Então, assim, eu acredito que esse processo, é claro, hoje, graças a essa posse, né, que eu falo, os indígenas estão se apossando da universidade, estão se apossando do seu lugar que é seu por direito, e aí a gente começa a ter mais acesso a essas documentações, aos escritos. Então, é muito bom você ler uma produção, um livro, um artigo, por exemplo, sobre determinado assunto, e que seja escrito, indígena, no caso, que seja escrito por uma pessoa indígena. E a gente sabe que existem várias publicações na área, né? Existem muitos livros, artigos sobre as especificidades da vivência numa comunidade indígena, e que a gente tem acesso, felizmente, graças a essa ocupação. Então, assim, da década de 70 para frente, de 1970 para frente, a gente vai começar, sim, a ter uma maior visibilidade, os indígenas vão começar, sim, a ter uma maior visibilidade. Mas se a gente for pensar que a gente superou essa visão eurocêntrica, eu acho que ainda não. Infelizmente, ainda não, né? Eu não sei se era isso, era essa a sua pergunta. Se não for, aí você pode refazer que eu respondo de novo. E Dácia, eu acho assim, eu fiquei desolada, sabe? Eu fiquei sem reação quando eu vi a reportagem sobre o incêndio na escola indígena. Eu acho que aquilo resume o que a gente está vivendo hoje no nosso país. Resume muito, muito claramente o que a gente está vivendo hoje. Não é nem simbólico, é real, está posto. Na prática, é no dia a dia. Então, a gente tem aí um presidente que acha que indígena né, não tem o seu valor, não tem que ter o seu espaço na sociedade. A gente está vivendo um momento em que aquele estereótipo do indígena que não pode ter celular, o indígena que não pode ter carro, ele está voltando e ele está em alta novamente. E isso é um absurdo, é como se a gente estivesse vivendo um retrocesso, né? Eu não sei se foi o Banil, o Edson, ou a Rita, que estava fazendo uma fala e mencionou justamente algo bem interessante sobre, tem um indígena que ele é piloto de avião. E aí, geralmente, quando ele vai participar de algum evento, de alguma fala representando a sua comunidade, as suas experiências, ele começa abrindo a sua fala falando: boa tarde, boa noite, eu sou piloto de avião. E diz que o impacto das pessoas que estão assistindo é imenso,
Olha, mas ele não é indígena? Como assim ele é piloto de avião? Então, assim, eu acho que é como se a gente estivesse vivendo em 2020 um retrocesso em todos os sentidos. Não é só na questão educacional, não. A gente está reacendendo, e se a gente não for, se a gente não tiver muito cuidado e apoiar a causa indígena, a gente vai estar contribuindo com isso também. A gente precisa combater esse tipo de posicionamento, esse tipo de imagem que criaram dos indígenas. É como a Sônia disse, eles acham que a gente não pode estudar, não pode fazer faculdade, então eu acho que não é nem só simbólico, tá posto aí, é real, e a gente precisa, nós que temos consciência, que temos o pé no chão, um pouco mais o pé no chão do que essa direita que está posta aí, a gente precisa colaborar nesse sentido, e é aí que eu vejo que a minha pesquisa tem me ajudado muito. Eu tenho conseguido defender certas questões, mesmo não sendo indígena, obviamente, eu já falei isso, não é meu lugar de fala, mas eu tenho mais propriedade para falar com uma pessoa agora, quando ela me questiona certos assuntos. Então, é mais ou menos isso. Há uma outra pergunta aqui, que é do Luiz Mário. Ele pergunta, Vânia, como o estudo das práticas da educação indígena contribuem para pensar novas maneiras de educar em outras modalidades de educação escolar? Ótimo. Eu vou dar um exemplo. Claro, assim, talvez nem seja relacionada à área de história, mas vamos lá. Nós estamos vivendo aí um período de destruição do meio ambiente que é absurdo, né? É mundial e é terrível. É algo como tá disparado, a nossa Amazônia está se acabando. Eu acho que quando a gente pega aspectos da educação indígena e coloca isso dentro da educação não indígena, a gente está ajudando muito na formação desses alunos. Então, por que não aprender com os indígenas a como tratar o meio ambiente e levar isso para as nossas escolas da zona urbana? É isso que eu tenho falado. Por que a gente sempre acha que tem que ensinar os povos indígenas alguma coisa? Quem disse que eles precisam aprender o que a gente tem para ensinar ou se eles querem? Por que não a gente não pode aprender com eles, fazer o caminho inverso? Então, assim, a Sônia hoje deu um exemplo maravilhoso de como ela trata os assuntos de história, mas levando para uma realidade deles. Então, por que não pegar isso e levar para a nossa sala de aula, para as nossas práticas dentro das escolas não indígenas? No momento agora, é isso que me veio na cabeça, esse exemplo do meio ambiente, por exemplo. Mas existe uma infinidade de outras práticas da educação indígena que contribuem muito, né, para a gente repensar a nossa forma de ensinar, a nossa forma de formar os nossos alunos, seja na educação básica, seja na educação superior, especialmente porque a gente tem uma lei que foi criada em 2008 e que ela ainda está capenga na prática. A nossa lei 11.645, na prática, ela ainda não é um sucesso. A gente ainda não tem formação dos professores de história, por exemplo, a gente ainda não tem, em muitas universidades, uma área, um grupo, uma disciplina que trate das questões indígenas. Então, como é que a gente está exigindo dos professores que já estão em sala de aula que executem uma lei para a qual eles não foram formados para trabalhar? Então, eu vejo a educação indígena, assim, como uma aliada, um exemplo para a gente, enquanto professores não indígenas, para melhorarmos, repensarmos as nossas práticas educativas em escolas não indígenas. Vânia, professora Sônia, muito obrigada. Eu aprendi muito hoje e vou esperar ansiosa as referências. Tá. É isso. Muito obrigada. É isso, Cláudia? Bom, fazendo encerramento de hoje, não posso deixar jamais de agradecer a Sônia por ter aceitado nosso convite de participar dessa nossa aula, dessa nossa conversa, que tem sido semanal e que estamos encerrando já na próxima semana, e que tem sido muito cobrado aqui nesse curso exatamente o espaço da fala do indígena. E é importante a gente falar, abrir esse espaço exatamente para a temática que, para mim, é uma das
mais ricas e a das mais delicadas, que é exatamente a questão da educação. Porque é a partir da questão da educação que a gente tem o entendimento de todas as outras temáticas que versam sobre a questão da história, da cultura, das práticas tradicionais, das medicinas, enfim, tudo da questão da questão territorial, dos conflitos, enfim, tudo que versa sobre a questão indígena, ela vai ter que passar pela questão do entendimento sobre a questão da educação. E como essa educação ela está sendo posta e vem sendo posta tanto para as populações indígenas, desde o início da colonização, como Vânia falou, sobre a questão da educação voltada, principalmente a partir dos jesuítas, e como ela tem sido hoje, que ainda hoje a gente fala numa educação e se impõe em territórios indígenas uma educação religiosa de evangelização, sem respeitar o espaço e a cultura indígena, e pensar também como essa educação, como fazer a mudança desse eixo, desse conhecimento e dessa generalização em relação aos povos indígenas, desse eixo eurocêntrico, colonizador, e pensar o indígena pelo olhar do indígena, pensar nas pluralidades, nas diversidades, na cultura e no que eles têm para nos ensinar. Então, para mim, um dos temas mais ricos e delicados, exatamente porque vai mexer com todas essas questões. E cabe a nós, né, tanto aqueles que não são indígenas, mas também aos que são da área indígena, poder chegar a um consenso e poder trabalhar da melhor forma possível. E aí, não apenas na questão, na leitura e nos discursos, mas também, se a gente for pensar na escola, também em relação aos materiais didáticos, as formas, as metodologias de ensino, e o que a gente pode ensinar, e mais do que isso, o que a gente pode aprender. E eu acho que hoje, nessa discussão, a gente aprendeu muito sobre a questão da educação escolar indígena. E por isso eu quero agradecer muitíssimo a Vânia e a Sônia por essa aula de hoje, e também agradecer a todos que estão participando até aqui, na nossa penúltima aula, e é um prazer estar com vocês, é um prazer poder estar terminando esse curso de uma forma tão majestosa. E, como sempre, também agradecer a minha equipe do Abaiara, que está sempre dando suporte para isso. É isso, muito obrigada a todos vocês, e aguardamos vocês na próxima semana para o nosso último encontro.